Olá, hoje quinta-feira, dia 24 de março, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 11, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus: Todo reino dividido contra si será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando o homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava, e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha, disse Jesus. Aqui uma palavra muito forte, principalmente nos tempos de hoje. Nós percebemos que muitos se apropriam daquilo que Jesus realiza, muitas vezes, para fazer como o próprio demônio faz, a divisão. Nós percebemos que Jesus aqui tenta dar uma lição àquele povo e nos mostra nos dias de hoje a consequência de um reino dividido. É a destruição. Mas essa destruição que muitos pregam que está dentro da igreja é o grande erro. Porque o homem forte está dentro daquilo que Jesus vive. Porque ele é o homem forte dessas batalhas. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe a fraqueza ou o domínio do inimigo sob a graça de Deus. Todas as coisas são submissas às ordens de Deus. Tudo o que há no céu e na terra são submissos ao que o nosso Deus, Criador, o nosso Pai, criou. Nós não devemos ter medo, porque quem cuida da nossa casa é aquele que nos ama acima de tudo. É aquele que nos tem como filhos e nos cuida constantemente. Mas é claro que nós devemos olhar para o espelho e ver se realmente nós estamos procurando ser a imagem e semelhança daquele que nos cuida, daquele que nos ama, daquele que nos protege. Porque se nós não enxergarmos a imagem e a semelhança daquele que nos criou, é sinal que realmente eu estou vivendo conforme a graça do inimigo, conforme a desgraça do inimigo. Porque viver sob a graça, eu vivo sob a proteção divina. E o reino de Deus não é dividido. O que entra nas divisões
são os embustes e as ciladas do demônio sobre o povo de Deus, que se deixa levar por ambições, por soberbas, pela falta de humildade. O que entra na divisão são aquelas pessoas que abandonaram o amor de Deus, abandonaram as suas leis e vivem conforme a sua vontade. E muitas vezes pregam uma divisão, pregam uma destruição dentro daquilo que não existe. Porque Jesus diz a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E aqui nós vemos Jesus dizer claramente que um reino não deve batalhar contra o seu próprio povo. E Deus, sendo totalmente amor, Deus sendo totalmente misericórdia, nunca iria entrar em confronto com o seu próprio povo, porque aquele que criou não pode querer destruir. Mas é o inimigo que toma conta desse povo e esse povo abandona aquele que o criou. Jesus diz para nós que devemos nos preocupar como nós estamos colocando a nossa confiança em nossa casa, sob qual a proteção. Nós vemos nos dias de hoje muita gente criando situações, fazendo as suas próprias leis, criando o seu próprio domínio e com isso abandonando as coisas que é de Deus, porque tudo aquilo que me faz bem eu sigo corretamente, mas quando alguma coisa me afronta, e mesmo essa coisa sendo de Deus, eu vou criar fatos novos, condições novas para que essa situação se adapte ao meu modo de vida. A impressão que nós temos é que nós estamos criando uma igreja conforme aquilo que eu desejo, não é conforme aquilo que Deus espera de mim. Nós criamos as nossas próprias leis, nós criamos os próprios limites, mas esquecemos o que Paulo fala lá na carta aos Romanos, onde diz que o salário do pecado é a morte. E nós estamos deixando com que o inimigo se fortaleça ainda mais. E quando eu deixo que o inimigo se fortaleça, a minha casa já foi invadida. Tudo aquilo que é precioso para mim já me foi roubado. E dificilmente eu terei como retomá-la, porque as forças do mal são muito grandes. Elas não podem contra o poder de Deus, mas contra as minhas limitações. Eu sou um alvo fácil. Eu sou uma semente na mão de uma pessoa destrutiva. A semente que poderia germinar coisas boas, ela é destruída na mão do nosso inimigo. Nós precisamos tomar cuidado. Ontem Jesus fala que ele não veio para abolir as leis e as coisas que os profetas nos deixaram, mas ele veio para completar. Então, não devemos descartar nada daquilo que os profetas nos deixaram e o que a lei de Deus nos pede. E devemos acrescentar um ingrediente que completa toda a nossa vida, que é o amor ao próximo. Que nós possamos, nessa quinta-feira de adoração, refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa condição, sobre a nossa situação e pedir para que os anjos de Deus
protejam a nossa casa. Deus abençoe a todos e até amanhã.